Daenerys Targaryen é sem dúvida uma das personagens mais icônicas de Game of Thrones. Desde o começo ela conquistou o coração do público, seja por sua trajetória de ascensão, pela atuação brilhante de Emilia Clarke ou até pelo impacto que ela conseguia causar em cada cena que aparecia. Mas, mesmo que sua história fez tanta gente se fascinar com ela, também acabou decepcionando todo mundo no final. Exatamente, Ricardo. E no vídeo de hoje a gente vai analisar mais a fundo essa personagem. Vamos relembrar como Daenerys marcou a história de Game of Thrones, virando um fenômeno cultural e ao mesmo tempo entender como suas escolhas e a forma como a narrativa destruiu seu arco acabaram contribuindo para o fim polêmico da série. Então já vai se preparando porque essa jornada é tão grandiosa quanto trágica. Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Daenerys Targaryen surge em Game of Thrones como uma jovem frágil e vulnerável, quase uma peça no jogo de poder de seu irmão Viserys. Para ele, ela é apenas uma mercadoria, é prometida em casamento ao guerreiro Dothraki Khal Drogo em troca de um exército para reconquistar o Trono de Ferro. No início, Daenerys vive submissa e aterrorizada, perdida em um mundo implacável onde mulheres como ela são reduzidas a meros objetos de barganha. Humilhada, controlada e privada de qualquer autonomia, ela enfrenta abusos constantes, físicos e emocionais, mergulhando em um ciclo quase interminável de dor e sofrimento. Porém, mesmo em meio a todo esse caos, começa a surgir uma faísca de resistência, e é aí que sua jornada começa. Mas essa transformação não acontece do dia pra noite. Assim que ela se casa, por exemplo, o relacionamento com Khal Drogo é intenso, marcado por medo e desconforto, principalmente na noite de núpcias, mostrada de forma crua e brutal e escancarando toda a vulnerabilidade de Daenerys. Só que com o tempo algo muda, ela aprende a se impor, conquista espaço e começa a se adaptar à cultura Dothraki, aprende a língua deles, participa dos rituais e encara tradições impensáveis, como comer o coração cru de um cavalo para provar sua fertilidade e força. Aos poucos, Daenerys deixa de ser apenas a esposa prometida e passa a ser respeitada pelo Khalasar. Sua influência sobre Drogo cresce cada vez mais, e isso fica claro no episódio em que Viserys, bêbado e furioso, invade um banquete sagrado em Vaes Dothraki, exige sua coroa e chega a ameaçar Daenerys grávida com uma espada. Mas, naquela hora, o destino dele já estava selado. Diante de todos, Drogo cumpre a promessa, dá ao cunhado uma coroa de ouro, só que derretido. A cena é brutal e simbólica porque, entre aspas, o verdadeiro dragão morre queimado, enquanto Daenerys, impassível, apenas observa. E ali, naquele instante, algo dentro dela desperta de vez. Ela percebe que o irmão que a controlava nunca foi um líder de verdade. E quando solta a frase icônica: "Ele não era um dragão. O fogo não pode matar um dragão", fica claro, a garota frágil ficou para trás. Naquele instante está nascendo a verdadeira herdeira Targaryen. Depois de um tempo, ainda na primeira temporada, Khal Drogo é ferido em batalha. Sem esperanças de se recuperar por completo, Daenerys se vê obrigada a sacrificá-lo. E além disso, no processo, ela também perde o bebê que esperava. Sem marido, sem filho e com parte do exército Dothraki disperso pela morte de Drogo, ela se vê completamente perdida. Mas é justamente no fundo desse poço que acontece o seu renascimento. A cena final da primeira temporada é simplesmente icônica. Daenerys, de luto e aparentemente derrotada, constrói uma pira funerária para Drogo, coloca ao lado dele os ovos de dragão fossilizados e decide entrar nas chamas, desafiando a própria morte. E então, ao amanhecer, o impossível acontece. Ela emerge ilesa, com 3 dragões recém-nascidos grudados em seu corpo. É um momento grandioso que simboliza não só uma manifestação da magia naquele universo, mas também o nascimento de um mito. A partir dali, Daenerys deixa de ser apenas uma exilada para se tornar uma figura quase lendária, destinada a restaurar a glória da casa Targaryen. É o momento em que nasce a Mãe dos Dragões, alguém que inspira admiração, lealdade e esperança em um universo marcado por traições, dor e cinismo.
É então que ela decide seguir sua jornada em busca de influência e legado. Em Qarth, por exemplo, ela prova que não é mais uma garota ingênua. Lá, além de realizar negociações com os governantes, ela sobrevive a intrigas e traições, incluindo o roubo dos seus dragões por Piat-Pri, mostrando inteligência ao recuperar o que é seu, usando fogo e determinação. Mas é claro que o verdadeiro ponto de virada vem nas cidades escravagistas. Em Astapor, Daenerys arma um dos planos mais memoráveis de toda a série, finge negociar seus dragões em troca de um exército de maculados, mas no instante certo vira o jogo com uma única palavra: Dracarys. O traficante de escravos é incinerado, os soldados são libertados e, o mais importante, escolhem segui-la voluntariamente. É um momento de protagonismo absoluto que marca Daenerys não só como uma conquistadora, mas como alguém que inspira transformação. Exatamente, Ricardo. E essa chama se espalha por Yunkai, onde incentiva os escravos a se rebelarem contra seus senhores, e chega ao auge em Meereen, com a crucificação de 163 nobres como retaliação pelas crianças crucificadas, algo que, ao mesmo tempo que soa como um ato de liberdade e justiça, também carrega um forte sinal de sua crueldade, olho por olho, o que seria explorado ainda mais no futuro. Esse período como libertadora é um dos momentos que consagra Daenerys como símbolo de transformação e liderança. Ela não é apenas uma conquistadora sedenta por poder, ela luta por ideais maiores. Em uma cena emocionante em Meereen, por exemplo, os escravos libertos a erguem nos braços, gritando Misa, mãe em valeriano, um momento que reforça o carisma pela personagem e faz o público se conectar emocionalmente, torcendo por sua ascensão, mas ao mesmo tempo já começamos a ver o peso do poder se instalando. Governar uma cidade como Meereen não é o mesmo que conquistá-la. Quando se torna governante de Meereen, percebe que comandar a cidade é muito mais complexo do que imaginava. É aí que os conflitos internos surgem com força, mostrando que o ato de governar não é apenas glória, mas um fardo pesado capaz de corromper até as melhores intenções. Ainda no início do seu governo em Meereen, ela enfrenta dilemas morais complexos, como na execução de um ex-escravo condenado à morte por matar um filho da Arpia sem julgamento. Após a decapitação, a reação dos escravos libertos se transforma em indignação e revolta, evidenciando um problema em seu governo. Além disso, um pouco mais pra frente, para piorar a situação, ela precisa lidar com as revoltas dos filhos de Arpia, que assassinam seus aliados e desafiam sua autoridade, o que a força a tomar medidas drásticas, como reabrir as arenas de luta. Essas escolhas na quinta temporada mostram uma Daenerys dividida entre ser a mãe amada e uma rainha que precisa impor ordem. E é justamente no incrível último episódio dessa temporada, a Dança dos Dragões, que tudo explode. Os filhos da Arpia atacam em massa, matando civis e aliados, e Daenerys, sem conseguir controlar a situação, depende do poder bruto de Drogon, que incendeia os inimigos. Ela monta o dragão e voa para longe, um momento de força, mas também um sinal de que a violência está se tornando sua resposta padrão, a sua única saída. São essas escolhas que ela toma que aprofundam a personagem, pois revelam que sua visão de um trono justo, entre aspas, pode facilmente se transformar em obsessão pelo controle absoluto. E o interessante é que isso é alimentado por profecias que a cercam desde o início. Nas visões da Casa dos Imortais em Qarth, ela enxerga imagens de um trono coberto de neve ou cinzas, sugerindo que o seu destino pode ser tanto glória quanto destruição. Ao mesmo tempo que seus dragões se mostram símbolos de renascimento e proteção, também começam a refletir sua afirmação e seu poder quase divino, a isolando e também a fazendo acreditar que possui um direito natural de governar. Essa mistura entre seus ideais nobres e o desejo de ter o poder absoluto desenvolve ainda mais essa figura lendária de Daenerys, admirada, mas também temida e imprevisível, mostrando como sua busca por poder pode acabar se tornando tirania. E essa transformação ganha força na sexta temporada, quando Daenerys solidifica seu poder em Essos antes de ir para Westeros. Após ser capturada pelos Dothraki, que a levam como prisioneira, ela enfrenta mais um teste de liderança. No episódio Book of the Stranger, ela vira o jogo de forma impressionante. Confrontada pelos Caos, que planejam seu destino, ela incendeia o templo onde estão reunidos, emergindo das chamas ilesa, igual fez na primeira temporada, e fazendo
fazem com que todos se curvem diante dela, como uma líder quase divina. A partir desse episódio, sua confiança cresce e sua determinação em conquistar o Westeros se torna inabalável, preparando o terreno para sua chegada ao continente e o confronto inevitável com os desafios de um trono que, para ela, é tanto direito quanto destino. E é justamente quando ela finalmente cruza o Mar Estreito, chegando à Pedra do Dragão, que o estopim da loucura se aproxima, impulsionando seu ataque a Porto Real. Esse impulso é alimentado principalmente por perdas acumuladas, como a morte de Viserion nas mãos do Rei da Noite, o assassinato de Missandei por Cersei e a traição de Varys. Tudo isso a isola emocionalmente, o que a deixa cada vez mais fechada em sua própria visão distorcida de justiça e poder. Durante o ataque, o acúmulo de perdas, traições e frustrações converge em uma decisão extrema. Mesmo com os sinos da rendição tocando e a população vulnerável diante dela, Daenerys ordena que Drogon incendeie a cidade, destruindo casas, vidas e esperança em uma cena caótica e devastadora. O fogo consome não apenas inimigos, mas também inocentes, enquanto a cidade queima sob a sua vingança. No fundo, é um momento que reflete a completa transformação de sua busca por justiça em tirania absoluta, mas isso acabou se tornando também uma decisão extremamente polêmica e controversa. Sim, Davi, a queda de Daenerys para a tirania é sem dúvida o ponto mais polêmico de seu arco, porque contradiz brutalmente sua trajetória anterior. Aquela libertadora que passou anos quebrando correntes em cidades escravagistas, combatendo tiranos e jurando proteger os fracos, se transforma no massacre de Porto Real em uma figura que governa pelo medo e pelo fogo. E seu discurso final aos Dothraki imaculados, prometendo libertar o mundo inteiro, soa mais como uma conquista imperial disfarçada de justiça, expondo a fragilidade de seu legado. O que torna esse final da personagem e da série tão controverso é que ele não faz muito sentido em termos de construção de narrativa. Daenerys havia mostrado vulnerabilidade em momentos importantes, como o luto por Drogo ou pelo seu bebê, e até mesmo na aliança com Jon Snow, onde o romance genuíno se mistura à rivalidade pelo trono. Porém, na 8ª temporada, sua virada para a loucura parece apressada, e mesmo que existem alguns motivos para isso, como a gente já disse anteriormente, deu a impressão que a série tivesse corrido, apressada para transformá-la em vilã, sem dar tempo para que o público absorvesse essas mudanças, além, claro, de ser algo que não tenha muito sentido. Sua morte pelas mãos de Jon Snow no último episódio, com um beijo seguido de uma facada no Salão do Trono destruído, é um momento íntimo, mas totalmente anticlimático. A cena carece do peso épico que uma personagem tão grandiosa merecia, deixando um vazio emocional para os fãs, incapaz de honrar a trajetória de uma rainha que poderia ter sido lendária. No fundo, Daenerys mostra a dualidade do poder em Game of Thrones. Mesmo que a gente saiba que isso não foi finalizado da melhor maneira possível, ela evidencia como a conquista pode levar à destruição quando o desejo de controle se sobrepõe à justiça. Cenas iniciais, como o nascimento dos dragões, nos enchiam de admiração e esperança, mas se contrastam com o horror do incêndio em Porto Real, onde o fogo que liberta escravos em Astapor torna-se o mesmo que aniquila inocentes. Ela conquistou Essos com visão e carisma, mas acabou destruindo expectativas ao revelar sua face tirânica, nos forçando a refletir sobre como, entre aspas, heróis podem se tornar o oposto do que se mostram. Assim, Daenerys se torna não só uma personagem inesquecível, como um espelho da própria série, construída com arcos ricos, personagens complexos, intrigas profundas e episódios brilhantes, mas também, infelizmente, finalizada da pior maneira possível, decepcionando milhões de fãs e deixando uma lição amarga de que jornadas épicas, mesmo cheias de ascensão e glória, nem sempre terminam em redenção ou vitória, mas às vezes em cinzas e controvérsias. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que você tenha gostado, e se você chegou até aqui e achou interessante a nossa análise, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe o vídeo e não se esqueça de hypar. Isso mesmo, Ricardo. E se você curte Game of Thrones, deixa aí nos comentários um outro personagem pra gente analisar em um próximo vídeo. Mas a gente vai ficando por aqui, muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!